Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Ferrão, doutor em música pela USP, professor de teoria musical universitário, e eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que me interessa muito, que é a música brasileira. Hoje nos deixou Lô Borges, parceiro de Milton Nascimento, grande compositor mineiro, e eu vou analisar com vocês aqui hoje uma música do Lô Borges, que me deixa é, estupefato com a capacidade criativa, até de compositores que são menos conhecidos no Brasil, que é Trem Azul, uma composição que ele fez, né, e participou do seu álbum de estreia junto com o Milton Nascimento, Clube da Esquina. Trem Azul, uma música super interessante, vou compartilhar com vocês aqui a partitura dela. Opa! E tocar um trechinho dela e já começar a análise, hoje sem enrolação. Então, nós estamos em em Dó maior, tonalidade da música. Segunda frase. Então são as duas primeiras frases da estrofe. Repete parecida, meio que um período, né? Frase A, frase B, repetição da frase A. Eu vou repetir cada uma desses trechos aqui, enquanto eu vou fazendo a análise, mas eu queria chamar a atenção aqui de algumas coisas legais da composição. Bom, primeiro vocês vão perceber que apesar de estar no tom de Dó maior, e por que eu digo que ela está no tom de Dó maior? Bom, essa parte que eu toquei, essas quatro frases aqui do compasso 17 até o compasso 35, elas são a estrofe. O coro, ele estabelece melhor a tonalidade, fica mais claro, né? Com esses acordes. Onde é que começa ele aqui? Esse Dó e esse Fá aqui, né? Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. Você na cabeça. Deu pra ver ali até o Sol 7 sus 4, né? Então, essa parte aqui, a gente pode começar, então, uma análise harmônica, eu sempre sugiro começar pela forma, compreensão de forma. Então, a gente tem aqui, nesses compassos sem melodia, a introdução da música, tá bom? Que é, assim como boa parte da música, a música completa praticamente sucessões de acordes de sétima maior, maiores com sétima maior. Então, antes de começar a falar de grau, de função, de qualquer outro assunto, a primeira coisa que a gente tem que abordar são as coisas óbvias, que são aquelas coisas que o compositor quis deixar na frente pra gente. E isso geralmente é muito fácil de perceber em termos de sonoridade. O que é o som dessa música? O acorde maior com sétima maior. Esse é o assunto principal da música. E ele vai trabalhar tanto na introdução aqui, nesses primeiros compassos de introdução, quanto na parte A, a estrofe que eu toquei para vocês aqui antes, e na parte B, ou refrão, não vou chamar de parte B, vou chamar uma forma de estrofe e refrão, que começa aqui no compasso 36, a sonoridade do acorde com sétima maior. Tirando algumas preparações que ele usa acordes dominantes, todos os acordes da música inteira são feitos com essa sonoridade particular do acorde maior com sétima maior. Isso é muito a característica do Lô Borges, do Clube da Esquina e também do Milton Nascimento, de certa forma. É trabalhar com a harmonia para além do óbvio e para além das influências do jazz, dialogando com rock, dialogando com um conjunto muito maior de influências, tá? Vamos lá então. Então, como eu falei, começar a análise harmônica pela forma. Vimos aqui a introdução. Vamos ver agora a parte A, começa no compasso 17. Bom, antes de falar dos acordes, né, já falei, de certa forma, da sonoridade com sétima maior, que tem todos os acordes, vocês ouvem aqui, né? Dó 7+, Lá bemol 7+, Mi bemol 7+, e Si bemol 7+. Só essa primeira frase. Bom, a tonalidade é Dó maior por diversos motivos. A coisa mais óbvia é que, apesar da sonoridade dos acordes ser toda parecida por causa das sétimas maiores,
você vai perceber que a melodia da música, ela está na escala de Dó maior. Todas essas notas aqui, né? Ré, Sol, Ré, Lá, Si, Sol, Ré, Dó. é, E aqui no coro, você pega o trem azul. Isso aqui é tudo Dó maior. Então a melodia em Dó maior, somada ao fato de começar no acorde de Dó maior e ao fato de terminar no acorde de Dó maior e ter preparação, o único acorde dominante que a música reforça bastante aqui, tem um Ré com sétima ali que eu vou falar sobre ele, mas o que a música mais reforça aqui é o acorde final de Sol 7, Sus 4 e Sol 7, bemol 9, 13, que são dois acordes de dominância, né? Dois acordes que chamam para Dó. Então, juntando o fato de começar em Dó, terminar em Sol 7, que sugere a volta para Dó, Sol 7 com função dominante, a gente tem um acorde, a gente tem uma tonalidade de Dó bastante estruturada. Somando isso ao fato da melodia estar toda em Dó, essa música está em Dó maior. Então, a nossa análise harmônica vai começar pelos graus a partir de Dó, certo? Vamos lá então, vou colocar aqui uma cor... botar um verdezinho aqui para os graus, tá bom? Então nós temos aqui primeiro grau, Dó maior com sétima maior, todos com sétima maior, certo? Primeiro grau. Aqui nós temos o Lá bemol. Pessoal, o que é Lá bemol? Lá bemol é o sexto grau abaixado de Dó, o que nós chamamos em música popular, na teoria da música popular e também na música erudita, de bemol 6, 7 mais. Esses acordes com bemol, alguma coisa no grau, né, lembrando que essa distância, esse bemol, não é pelo Lá ser bemol, mas é o fato de que a sexta maior de Dó é Lá e a sexta menor de Dó é Lá bemol. Se nós tivéssemos, por exemplo, em Dó bemol, a sexta bemol de Dó bemol seria Lá dobrado bemol. Então, esse bemol tem a ver com a distância entre as fundamentais do tom, a principal que seria Dó, e o Lá bemol. Mas esses acordes que têm graus modais abaixados, como esse bemol 6 e o próximo, por exemplo, o bemol 3, são acordes de empréstimo modal. Olha que coisa incrível. A gente associa essa linguagem de usar muitos acordes maiores com uma estética chamada mais maior, que é uma estética que tenta trabalhar com todas as funções harmônicas, tônicas, subdominante e dominante, com sonoridades maiores, o que atribui uma clareza. A gente associa o acorde maior com clareza, com luminosidade, com brilho, e tem tudo a ver com a letra da música, né? A música fala de um trem azul como o céu, com o sol na cabeça, enfim, é uma música que, apesar da poética ser um pouco insólita, é uma poética que fala de elementos de clareza, de luminosidade, de positividade. E ela vai buscar onde essas sonoridades maiores com sétima maior? Já que no tom maior nós só temos o primeiro grau e o quarto com essas sonoridades, nos empréstimos modais. Então, esse bemol 6 e o bemol 3 são acordes de empréstimo modal. Tem aqui mais um acorde, né? Esse si bemol aqui, ele é um acorde que a gente associa com o empréstimo modal, apesar de ele não ser um empréstimo modal diatônico, ou seja, você não encontra o acorde de si bemol com sétima maior em nenhuma versão da escala menor de Dó, ou seja, não pode ser considerado empréstimo modal, tá bom? Mas ele acaba sendo apresentado como empréstimo modal porque ele substitui muitas vezes o bemol 7 com sétima menor, o si bemol com sétima menor, que estaria que seria o verdadeiro empréstimo modal de Dó menor para Dó maior no sétimo grau, em si bemol. Por quê? Bom, uma série de questões que eu poderia falar aqui, mas a princípio, nesse contexto aqui, o que justificaria isso é a intenção do Lo Borges manter essa sonoridade do acorde com sétima maior transposta a vários graus do campo harmônico. Então, isso é uma prática do que a gente chama de paralelismo harmônico, a manutenção de uma mesma sonoridade harmônica que vai meio que quebrando as diferenças sonoras entre graus e funções. Ou seja, você consegue ouvir vários graus de função tônica e subdominante com a mesma sonoridade, com sétima maior, tá bom? Bom, aqui ele trabalha com a quadratura de frases de 4 compassos. Então, isso estrutura também a música. Nós temos essa primeira frase de 4 compassos e nós temos uma segunda frase com um certo grau de contraste. Mas não muito, na verdade. Se você for parar para pensar, a segunda frase aqui só tem como grau de contraste o último acorde, né? Porque o restante tem a mesma estrutura, tá? Vamos ver aqui. A gente tem aqui o primeiro grau com sétima maior, o bemol 6 de novo,
bemol 6 com sétima maior, o bemol 3 aqui, bemol 3 com sétima maior, e por fim, assim como o bemol 7, lá de cima, o bemol 2 também se comporta como empréstimo modal, mas ele não é um acorde que venha do modo de Dó menor. Como vocês sabem, Dó menor não tem a nota Ré bemol, mas ele é utilizado em substituição ao segundo grau. Isso é uma aula para fazer outro dia, para a gente comentar sobre isso. Mas a justificativa é essa também, né? Utilizar acordes de empréstimo modal com certa bemolização. Vocês estão vendo, né? Bemol 2, bemol 6, bemol 7, bemol 3, e com sonoridade com sétima maior. Essa sonoridade com sétima maior é tão importante que você vai perceber que as notas da melodia são sempre as sétimas do acorde em questão. Compasso 17, começa a melodia, Dó maior, contra o Si na melodia, sétima maior. Próximo compasso, Sol contra Lá bemol 7 mais, sétima maior. Depois vai lá pro Ré, que é a sétima maior de Mi bemol, e vai pro Lá, que é a sétima maior de Si bemol. E de novo, ó, segunda frase, compasso 21. Si, 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 sétima de Dó. Sol, 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 sétima de Lá bemol. Ré, 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 sétima de Mi bemol. E vai pra Dó. Também tem variação na melodia. E esse Dó aqui é a sétima de Ré bemol. Interessante, né? Olha só que concisão harmônica, que genialidade do Lô Borges nessa melodia e harmonias. Bom, estamos ainda aqui na parte A, já analisamos as duas primeiras frases. Nesse formato de período que a gente está vendo aqui, a terceira frase ela é igual à primeira em termos de harmonia. E a melodia também é igual, né? Mas vamos escrever, não custa nada, vocês me dão aí mais uns 10 segundos, eu escrevo aqui. Então ele sempre começa com... Isso é interessante nessa quadratura, esse paralelismo, porque todas as frases começam com o Dó. E isso, de certa forma, também assegura a preponderância do Dó na posição de tempo de compasso forte da frase e garantindo que a gente perceba isso como um Dó maior, apesar de uma certa modalidade cromática aqui, que a gente não consegue perceber bem as funções, justamente porque todos os acordes têm a mesma sonoridade, né? Bemol 3 aqui, e por fim, o bemol 7, que já falei dele também. Eu vou associar as funções antes de ir para o coro aqui com vocês, tá, pessoal? Bemol 7, 7 mais. E aí, a frase mais interessante é a quarta frase. Bom, o período tem 4 frases de 4 compassos, e aqui nessa última frase, ele tem uma extensão para nos ajudar a ter clareza de para onde isso está indo, tá? Mas a terceira frase, a quarta frase, perdão, no 29, ela lembra um pouco a segunda frase no 21. Ele vai até o Mi bemol, já vimos isso aqui, né? Primeiro 7 mais, bemol 6, 7 mais, agora bemol 3, 7 mais, tudo com melodia na sétima. Aí, ao invés de ele fazer, olha que coisa incrível, a melodia se mantém a mesma. Tá, 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 ré, 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 dó, certo? Só que aqui o dó, aqui nessa frase, que começa no 21, o Dó é a sétima maior do Ré bemol. Não quebra a simetria de sétimas maiores com acordes, contra acordes dos quais essa nota é a sétima maior. Só que aqui ele faz Ré bemol, Ré bemol, Ré bemol, Dó contra o Ré com sétima. Então fica assim. Olha isso. Antes lá em cima, aqui, né, no Mi bemol, Ré bemol, sou assim. Tá, 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 tá. Olha que sonoridade. E aqui nós temos uma sonoridade de dominante. No Ré com sétima. E depois ele chega com Ré bemol com sétima, com a nota presa a Dó, virando sétima maior de novo. Vamos analisar rapidamente isso aqui? Bom, o que acontece? Pessoal, a gente está numa sessão aqui que precisa ter essa quebra de simetria mesmo, porque a música está tudo parecido, as melodias. Imagina, né? Acordes iguais, melodias repousam na mesma função melódica dos acordes. Então, o que vai gerar um pouco de percepção de função, de mudança de sessão, é justamente a inserção desse acorde de Ré com sétima. Por quê? Porque, pessoal, o Ré com sétima, ele é... Aqui não falei de função ainda, mas ele é o acorde que estaria chamando o Sol com sétima.
né? O Sol é o acorde que vai aparecer aqui no fim do coro, para voltar para o A, né, para introdução, e no fim da música, para fechar a música no loop infinito em Dó. Então, esse Ré com sétima é a dominante do Sol com sétima. Ele é o acorde que insere o trítono que chama o Sol com sétima. Então, é como se fosse um segundo degrau de preparação para o Dó, porque eu insiro o Ré com sétima, tenho a expectativa do Sol com sétima, e o Sol com sétima resolveria em Dó. Mas é claro que essa música aqui é música mineira, sonoridade pop barroco, como alguns definem, né? Uma música que mistura o rock e tal. Então, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai usar esse Ré com sétima não como quinto de Sol, mas como subquinto do Ré bemol com sétima. Né? Subquinto, acorde de substituição de trítono, é um acorde que prepara também o Ré bemol com sétima, por possuir o mesmo trítono da dominante de Ré bemol com sétima. Tá? Eu sei que esses vídeos aqui tem bastante conteúdo que às vezes demanda que vocês deem uma pesquisadinha. Vocês podem comentar aqui, fazer pergunta nos comentários. Explica melhor isso e eu vou fazendo vídeos, a gente vai inserindo isso no curso de teoria de harmonia aqui do canal, tá bom? Bom, como eu tô colocando graus aqui, né? Eu tô colocando graus, então a princípio o que acontece? A gente escuta esse acorde aqui como um quinto do quinto, né? Quinto, sete do Sol. Mas na prática, o que ele se torna aqui, quando você sai do Ré com sétima e não vai para um Sol com sétima, porque essa posição do Ré bemol com sétima aqui seria perfeita, né? Para um Sol com sétima. Eu vou até tocar para vocês perceberem aqui desde o 29 como é que seria se esse Ré bemol com sétima, no lugar dele tivesse um Sol com sétima, tá? Dó, Lá bemol, bemol 3, Ré com sétima e Sol. Você seria tipo. Mas o que ele faz? Ele resolve com um acorde de Ré 7 indo meio tom para baixo. Então, a gente ouve como se fosse um Sol com um quinto do quinto, um quinto de Sol, mas na prática ele aparece como um subquinto 7 do bemol 2. Bah, que rolo, né? E é uma enganação total, né? Isso acontece muito em música brasileira. Esse aqui é o A. Bom, vamos ver em termos de função. Aqui eu tenho vídeos no canal sobre função harmônica, vocês sabem, né? Então, para quem não tá muito por dentro disso, né? Vai, por favor, ver o vídeo que tem mais views aqui no canal, é o vídeo de harmonia funcional, tá? E lá eu explico isso direitinho. Cada grau do campo harmônico tem associação com função tônica, função subdominante ou dominante, que dentro de uma metáfora de movimentação tem a seguinte estrutura: tônica, acorde de repouso; subdominante, movimento sem necessidade de repouso; dominante, movimento e tensão, movimento com tensão máxima que traz de volta o repouso. É um círculo de movimento que a harmonia promove. Só que geralmente esses acordes, esse círculo de movimento que a harmonia promove, está associada a sutis diferenças de sonoridade, já que no campo harmônico maior e menor, em geral, os acordes de função tônica, subdominante e dominante têm diferenças de sonoridade, seja por serem maiores ou menores, seja por possuírem dissonâncias diferentes, né? Sétimas, sextas. Enfim, nessa música o que acontece é o seguinte: nós temos acordes de diferentes funções, todos com a mesma sonoridade. Aqui tem um deslocamento da ideia de função e de sonoridade, ok? Porque todos os acordes que nós estamos vendo aqui, praticamente todos têm a mesma sonoridade, são maiores com sétima maior. Então é uma linha muito tênue reconhecer as funções aqui, e se não fosse pela teoria que já estabelece as funções para os graus, seria muito difícil. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que os acordes de primeiro grau sempre têm função tônica. Isso aí é batata, né? Então vamos lá. Então todas as frases aqui começam com tônica. Primeira frase, segunda frase, terceira frase. Ó, que beleza. Faz sentido? Claro que faz. Vai por mim, não dá para complexificar em todos os campos, tá certo? Escolheu acordes difíceis, melodia ambígua, tudo certo, mas alguma estrutura vai ter que ter na maior parte da canção popular, tá bom? E aí o que acontece? Bom, nós vamos seguindo. O acorde de bemol 6, ele tem função subdominante.
O acorde bemol 3 tem função tônica também. Então a gente tem aqui, bom, e o acorde bemol 7 tem função subdominante. Olha que beleza. Só que vocês não estão vendo bem direitinho aí, né? Vou precisar modificar um pouquinho aqui a perspectiva do quadro para vocês verem melhor. Ok, agora tá bom. Então, a primeira frase tem função harmônica tônica indo para subdominante, tônica indo para subdominante. E isso reforça uma coisa que eu falei. Olha que interessante. A subdominante é uma função que ela gera afastamento, e não necessariamente gera necessidade de retorno do afastamento por tensão, porque ela não possui o trítono. Ela possui acordes sem o intervalo problemático, entre aspas, e necessário para a função dominante. Então, esse jogo de Dó 7+, para Lá bemol 7+, Mi bemol 7+, é um jogo de tônica para subdominante, que é uma passada de bola assim, sem muita pressa de receber de volta. É uma viagem no trem azul, nessa brisa muito doida e tranquila, certo? Então, não tem função dominante na primeira frase inteira. E vocês vão ver, e tem esse intercalamento de funções, né? A mesma coisa vai acontecer na segunda frase, no compasso 21. Nós vamos começar com a tônica, o bemol 6, que é subdominante, o bemol 3, que é a tônica, e o bemol 2, que é subdominante, o acorde napolitano, né, que a gente fala na música erudita. Então, de novo, a gente está trabalhando aqui com diferenças muito sutis da primeira frase para a segunda. Aqui tá com... Tem que sair esse negócio aqui do texto, tá? Diferenças muito sutis. Na realidade, a diferença principal vai ser a letra da poesia, uma canção, temos sempre que lembrar disso, mas também o último acorde, esse ponto do acorde aqui, que é do Ré bemol, que é essencial para entender a forma. Bom, já falei para vocês que a frase do terceiro acorde, a terceira frase da parte A, tem a mesma harmonia, então a gente vai escrever aqui para organizar, né? Mas não porque vocês não tenham entendido ainda, creio eu. Bom, eu cliquei aqui. Subdominante também é um jogo de tônica e subdominante. É um jogo de bola meio de tranquila, assim, não é o três corta, né, no vôlei, é só passada mesmo. Isso acontece, por exemplo, em Din-Din, do Tom Jobim na música. Né, essa evitação da função dominante só para um ponto muito específico da música. E aqui na última frase a gente tem, então, aquela mudançazinha que eu falei para vocês. Né? A gente começa com a tônica, vai até o Mi bemol como as outras frases todas. TST. Só que ao chegar aqui no que deveria ser o Ré bemol, o Low Borges faz o Ré com sétima. A música tem esse Ré com sétima, que é uma dominante da dominante. Eu não gosto, como a maior parte dos professores e autores, de colocar a função harmônica em letras, né, nos acordes secundários. O Ré com sétima é o quinto do quinto, não é um acorde primário de campo harmônico, tá bom? Então eu não vou colocar aqui. Mas o que eu posso fazer, deixa eu ver, eu vou tentar usar o lápis aqui do Paint, do leitor de PDF aqui, vou tentar fazer uma linhazinha aqui que a gente utiliza para mostrar quando o acorde prepara via subquinto e não quinto, né? Deixa eu só colocar aqui também o bemol 2, nesse aqui que eu vi que eu não coloquei, aqui embaixo, né? Ele é um bemol 2, né? Vou fazer tudo certinho aqui para não perder. Ele é um bemol 2 e tem a função subdominante, né? Para mostrar de novo aquilo lá que eu falei para vocês, né? Que tem a TS é a estrutura funcional dessa música. Uma música que não está querendo trabalhar com tensão, por quê? Porque é uma música que fala de uma viagem na natureza, algo leve, não quer comunicar tensão e nem a necessidade de preparação, tá? Bom, vamos lá então. Então a gente tem aqui o subquinto que está preparando o bemol 2. A gente utiliza uma linhazinha aqui, vou tentar fazer essa linhazinha. Uma linhazinha aqui que está preparando o bemol 2. Se você quer uma aula aí sobre o subquinto, comenta aí, escreve nos comentários, tá? Bom, e aqui prepara, e esse Ré bemol, ele não leva para o Dó, depois do Ré bemol não aparece só com sétima, é uma modulação não, é uma chegada no primeiro grau direta. Vamos à parte B, ela é bem simples, tá? É uma coisa super legal também, que como eu falei, não dá para complexificar em tudo, né? Em algum lugar vai ficar mais fácil. Então, o coro começa no compasso 36. Lindo isso. Né? Ele é só 1 e 4, 1 e 4, que são os únicos dois acordes diatônicos, ou seja, acordes do campo harmônico maior de Dó,
sem empréstimo modal e sem nenhuma outra complicação, que tem a sonoridade do maior com sétima maior. Então ele faz essa jogada aqui de uma forma que ele consegue construir contraste com a própria parte A, né, simplificando o coro. Eu acho isso genial, né? E mantendo a sonoridade que ele escolheu para a música inteira. Então ele faz contraste usando o mesmo som a música inteira. Gente, isso é dar nó em pingo d'água, tá? É muito, muito complicado. E é aquela beleza da complexidade, da genialidade que vem na simplicidade. Porque para você ser simples, você tem que ser muito dominar, e ser simples e ser relevante tem que dominar muito, né, o seu métier. E no caso do Lô Borges, com certeza o nosso saudoso, né, que hoje nos deixou, Lô Borges, sabia muito bem fazer isso. Que bom que fica a obra, né, e a memória e a inspiração. Então aqui nós temos também, ó, e olha que legal, esse 1 e esse 4 são que funções? Adivinha, adivinha? Função tônica e subdominante. Tônica, botei vermelho lá embaixo. Tônica e subdominante é o mesmo jogo. Outra maneira de criar contraste, naturalmente, é a melodia. Essa melodia aqui, no lugar dessa melodia que só salta das sétimas, ele faz uma melodia cantabile, que é um arpejo do Dó com sétima maior também, né? Vamos combinar. Si, Dó, si, Sol, Mi, si, Dó, si, Sol, né? Mas ele fez isso, mudou a melodia, mudou o perfil da melodia, dobrou o ritmo harmônico. Antes nós tínhamos um acorde por compasso. Aqui no compasso 36, esse trecho todo do coro, ele faz acordes mais longos, né? Explora mais a melodia. Faz isso 2 vezes, tá? Um comentário interessante aqui, que também é genial isso, que de novo é uma maneira de trabalhar com a complexidade que vem da simplicidade. Essa melodia, si, si, sol, mi, em dó maior, ela tem as seguintes funções melódicas, pensando no acorde de dó, né? Si, sétima, oitava, sétima, quinta e terça. É o dó com sétima maior. Só que em fá, ele repete a mesma melodia. Olha que maravilha. Ele não faz o Mi só, mas o restante ele faz. Ele está usando agora o Si e o Dó, mas eles têm outra função melódica associada, e eu falo sobre isso na aula de reharmonização. Olha que genial, é como se ele estivesse reharmonizando a própria melodia do início do coro. Esse Si é nada mais nada menos que a quarta aumentada de Fá, então ele está chamando o modo lídio para a gente, chamando o lídio para nossa escuta, né? Ele reforça esse Si no tempo forte, né? Reforça o Si saltando, né, dele para o Sol, e o Sol, que era a quinta de Dó, que está aqui, estou selecionando aqui em cima, o Sol, que é a quinta de Dó, vira nona no Fá. Então ele estava trabalhando com a inserção de tensões disponíveis, mantendo a melodia que em Dó era super simples, ok? Ele faz isso 2 vezes, daí nós temos aqui, finalmente, uma progressão cadencial mais clara, né? Esse Lá bemol com sétima maior aqui, ele tem a função subdominante, né? Ele é o bemol 6 lá do início, né? Olha que beleza. Aqui ele faz uma coisa meio... Não vou dizer, longe de me dizer que foi forçado isso, né? Mas vê que ele modifica a melodia do si, dó, si, sol, mi. Ele faz uma versão com bemóis. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, o Lá bemol, ele é acorde de empréstimo modal. O bemol 6 vem de Dó menor. Então ele tem as notas na melodia de Dó bemol. O Si bemol, que é o que aparece aqui, né? Então ele faz lá em cima no Dó, si, sol, mi, Fá, si, sol, Lá bemol 7, C, dó, C é Si bemol, C, dó, C, sol. E ele faz até o sus aqui para evitar o trítono da terça com a sétima, para fazer uma coisa mais sutil, tá? Aqui ele já faz, né? Nessa versão ele só aparece. E aqui nós temos a primeira progressão harmônica mais completa, né? Porque aqui ele faz a primeira sequência de subdominante e dominante, já que o bemol 6 ele é um acorde de função subdominante. Vamos escrever aqui. Ele é um acorde de função subdominante, né? Que em vez de voltar para a tônica diretamente, como ele estava fazendo até agora, ele vai para a dominante.
E essa dominante vai para onde? Vai para o Dó, nesse interlúdio aqui, que é uma espécie de repetição da introdução, tá? Eu vou ignorar ele, vou colocar aqui apenas a harmonia no Dó, que volta aqui em função tônica, né, gente? Bom, aqui tem a segunda estrofe, porque ele tem mais de uma estrofe, só que a letra não muda. Então, aliás, aqui ele não volta para uma estrofe, né? Nessa partitura ele está indo de volta para o céu azul, para o coro, né? Você pega o trem azul, no sol na cabeça, né? Então, gente, olha só que interessante, né? A gente tem uma música feita de praticamente uma sonoridade, né? Pensando não em graus nem em funções, mas pensando no acorde de sétima maior, que oscila nas funções principais, evitando a dominante até o momento que ela é completamente necessária, que é o final do coro, que vai retornar a música para o Dó, né? Então a gente consegue perceber como isso é. Eu faço uma comparação aqui, por exemplo, guardando as devidas proporções, com Giant Steps, do Coltrane, né? Que é uma música que você tem a mesma progressão harmônica sendo transposta, que é tão difícil de acompanhar porque as referências sonoras se perdem. Aqui em Trem Azul, isso é mais claro porque tem poesia com a metragem correta, esperada, frases de 4 compassos, a presença, eventualmente, de um acorde dominante que dá uma sensação de pontuação para a música. Enfim, tem essas coisas todas, tá? E eu faço esse vídeo em homenagem ao Lô, agradecido pela contribuição dele para a cultura brasileira, para a música brasileira e internacional. E eu agradeço a todos vocês por estarem assistindo esse vídeo. É um vídeo que eu fiz aqui meio na pressa, assim, porque eu preciso sair, buscar as crianças no trabalho, mas eu falei, não, hoje eu vou fazer esse vídeo, buscar as crianças na escola, misericórdia. Eu vou fazer esse vídeo hoje, vou compartilhar em homenagem ao Lô e também agradecendo a todos os seguidores, né? Nós chegamos aí a 1.500 alguma coisa de seguidores, ainda estamos precisando crescer. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente, faça comentários, faça perguntas e se inscreva no canal, deixe seu like, que eu faço com muita alegria esses vídeos e é parte do meu trabalho, parte da minha paixão por música. Tá bom, gente? Até mais, até a próxima.